Prosseguindo com honrar os pais, conforme encontramos em citações talmúdicas, agora no Talmud Yerushalmi. Esse é um tratado, um local onde encontramos diversas citações interessantes sobre essa mitzvah de honrar os pais. No tratado PA, capítulo 1, Alachá 1, nós vamos ver várias citações, algumas citações importantes que os nossos sábios trazem no Talmud Yerushalmi a respeito dessa mitzvah. Amar Rabi Shimon Bar Yochai, disse o famoso Rabi Shimon Bar Yochai, aluno de Rabi Akiva e também autor do Zohar, da parte mística esotérica da Torá. Gadol hu kibud avaim. Tão grande é a mitzvah de honrar pai e mãe, she'edifo HaKadosh Baruch Hu yoter mikibudo, a tal ponto que Deus deu precedência, deu preferência a honrar os pais mais do que a honra que devemos a ele, ao próprio Deus. Como se Deus dissesse, honrar os pais está acima da minha própria honra. De onde sabemos e aprendemos isso? Assim consta no versículo bíblico dos 10 mandamentos, Kabed et avicha veit imecha, honre teu pai e tua mãe. Benemar, está escrito no livro de Provérbios do rei Salomão, Kabed et Hashem meonecha, honre a Deus com o teu patrimônio ou com a tua riqueza. Quando Deus te concede riqueza, te dá sucesso, então se utilize dessa prosperidade, dessa riqueza para honrar a Deus. Como se honra a Deus através do seu patrimônio, da sua riqueza? Então continua explicando Rabi Shimon Bar Yochai, mata mechabdo, mimash echonenecha, daquilo que Deus te dá, te concede, então disso próprio, disso mesmo, procure honrá-lo, procure sempre separar uma parte e consagrar a Deus. Então, por exemplo, se a pessoa é um agricultor, um latifundiário, ele tem terrenos com plantações, então existem mitzvot da Torá, mafrish, leket, shechechau, peá, então tem uma mitzvah que espigas que caíram das mãos da pessoa, que a pessoa não volte a recolher, que deixe lá para os pobres, ou se a pessoa se esqueceu de uma outra espiga na hora da colheita, também que deixe isso para os pobres, que ele deixe um ângulo, um certo canto do seu campo reservado também para os necessitados, e daquilo que a pessoa colheu para si, que ele separe dízimos, mafrish, trumá, maser rishon, que ele separe uma parte para ser dada, doada ao Cohen, aos sacerdotes, outra parte que vai ser dada ao Levi, aos Leviim, o maser sheni, o maser ani, uma parte que a pessoa separa para dar para os pobres e necessitados, outra parte que a pessoa leva para consumir somente em Jerusalém, e assim por diante. Se a pessoa está assando o seu pão, fazendo seus bolos ou o que for, que separe uma parte da massa, que isso se chama halá, que isso também era entregue aos koanim, etc. Ou com o dinheiro que Deus te deu, cumpra as mitzvot, você sukkah, velulav, shofar, tfilim, tzitzit. Então, todas as mitzvot que têm o seu custo, montar uma sukkah, uma cabana na festa dos tabernáculos, ou lulav, as 4 espécimes de plantas que fazemos a mitzvah, adquira ou shofar para tocar em Rosh Hashanah, ou adquirir tefilin e tzitzit, como também daquilo que Deus te deu, se Ele te deu em abundância, fartura, você tem dinheiro, machil, revim, mashket, smeim, malbish arumim. Procure ajudar os pobres, procure praticar caridade, procure alimentar os famintos, dar de beber para os sedentos e vestir os desnudos. Mas, em outras palavras, todo esse comentário de Rabi Shimon Bar Yochai, ele diz, é baseado no versículo que diz, Kabed et Hashem meonecha, honre a Deus com teu patrimônio, com a tua riqueza, daquilo que Ele te concedeu, separe, consagre e reverta também a Deus para os pobres, etc. Mas o que a gente entende daqui? Se você tem patrimônio, se você tem fortuna, se você foi agraciado, abençoado de cima com muito dinheiro, muito bem, então você tem a obrigação de dar tudo isso que nós mencionamos acima. Mas se você é pobre, ou se você
tem uma parnassá, um sustento bem mais limitado, e não tem sobras, e não tem algo adicional para separar e consagrar, então você está isento daquilo que nós mencionamos acima, de comprar, de adquirir, de doar, de fazer. Então, quando você tem essa obrigação de honrar a Deus do teu patrimônio, quando você tem patrimônio, quando recai em Cindy a obrigação de honrar Deus com a tua riqueza, quando você tem riqueza, mas se você não tem, você está isento. Porém, diz Rabi Shimon Bar Yochai, quando chega a mitzvah, o momento de cumprir a mitzvah de honrar pai e mãe, que aí não foi dito honre teu pai e tua mãe com o teu patrimônio, ou com o dinheiro que você tem, então cuide para que não falte nada para eles, ou faça para eles, dê para eles tudo o que eles necessitam. Aqui não está escrito honre através ou com o teu patrimônio. Em outras palavras, afirmava Rabi Shimon, ben sheyesh lecha hon, ben sheyein lecha hon. Isso significa, tanto faz se você tem patrimônio ou você não possui patrimônio. Tanto faz se você tem riqueza ou você não tem riqueza nenhuma. Você não está isento. A mitzvah diz de forma absoluta, kabed et avicha ve'et imecha. Honre a qualquer custo, de qualquer maneira, sempre, em qualquer situação, honre teu pai e tua mãe. A tal ponto se diz, ele conclui, nem que você tem que passar de porta em porta para buscar esmolas, talvez você não tenha nada e você é carente, mas os teus pais necessitam de algo, nem que você tenha que pedir esmolas para obter o dinheiro e dar a eles aquilo que eles precisam. Você deve fazer isso para cumprir com a mitzvah de honrar pai e mãe.